Martins Bezerra, Rua Raimundo Cavalcante, Pedro Avelino. 17ª Legislatura. Declaro aberta a terceira sessão ordinária por motivos excepcionais do primeiro ano, primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Pedro Avelino do ano de 2021. Peço aos senhores vereadores que, por favor, assinem o livro de ponto. Submeto para apreciação e votação a ata da segunda sessão ordinária do primeiro ano e primeiro período legislativo da Câmara Municipal. Vereadores, se for de acordo, permaneçam sentados, e quem for contra, levante-se para anuncio. Aprovado por unanimidade. Autoria do secretário da Casa, o senhor Adeilton Leandro Gonçalves, a proceder com a leitura dos documentos que constam na pauta do dia. Estado do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Pedro Avelino. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, requerimento número 013/2021. Requer na forma regimental que ouvire e aprovar em plenário o nosso requerimento com pedido de urgência, requerendo que o projeto de lei número 001/2021, o qual dispõe sobre o programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico de energia solar no município de Pedro Avelino, de iniciativa do Executivo, que seja este projeto suspenso da tramitação da comissão que se encontra e da segunda votação, sendo o mesmo encaminhado para a ordem do dia na mesma sessão que este requerimento venha a ser aprovado. Sendo assim o projeto mencionado votado nesta sessão, esperamos contar com a compreensão e acessibilidade dos nossos ilustres pares.
justificativa. Entendemos ser justificada a nossa propositura, tendo em vista que a matéria necessita de prazos para ser sancionada, considerando os prazos legais, além de estarmos com o novo trabalho legislativo suspenso, como medida de combate ao Covid-19, apenas nos reunindo em situação excepcional, e por nossa matéria está baseada no inciso 3º do artigo 154 do nosso regimento interno. Esperamos não haver justificativa ou posição contrária a esta preposição por parte dos membros desta Casa. Salvo exceções, vereador Ziantas Filho, Pedro Avelino, em 3 de março de 2021, Francisco Eli Araújo, vereador DEM, Austin Bezerra de Melo, vereador MDB, e Bruno Hélio Teodoro Ferreira, vereador MDB. Passamos ao pequeno expediente. Nele a palavra está facultada aos senhores vereadores que queiram e desejem fazer uso da mesma. Senhores vereadores, internautas que nos assistem, ouvintes da Rádio Central, um bom dia a todos. Eu queria registrar essa minha fala a esse. Com a palavra o vereador Francisco Eli Araújo. Dando continuidade, eu tinha começado a minha fala. Essa semana eu vi aqui os vereadores interagindo no grupo da Câmara, devido a essa segunda onda de pandemia, a sessão foi suspensa através da portaria. Então, como esse projeto teria que ser votado hoje de urgência, o presidente da Câmara deixou todo mundo à vontade e convocou essa sessão para votar esse projeto. E eu me dispus a vir, porque gostaria de participar de um projeto tão importante que vem para Pedro Avelino. Essa energia solar é fato, ela está em todo o Nordeste, está aí o Piauí, onde tem as maiores usinas fotovoltaicas, a Bahia. Então, esse projeto é um passo para o desenvolvimento do colega aqui e o progresso de Pedro Avelino. Já temos a eólica, tem muita gente aí que é pessimista, diz que não vem, mas vai vir sim a eólica, e se Deus quiser, essa energia solar também vai vir para a nossa cidade, para dar uma alavancada aí na nossa economia e no desenvolvimento da cidade. Então, eu queria fazer um comentário aqui sobre uma postagem de um Pedro Avelino escutou aqui na rede social, Bernardo Araújo, sobre a agência do Bradesco. E eu compartilhei essa reportagem ali, pedindo providência das autoridades, do prefeito, do vereador, sobre o tratamento, a assistência que o Bradesco tem dado ao nosso povo. Então, eu estive comentando aqui, já vi que o vereador pretende fazer um requerimento para o prefeito, e vai ter o meu apoio. Eu me comprometi que ia lutar por isso, ter um atendimento melhor para os pedagoginenses, já que a gente tem uma agência do Bradesco que movimenta, só a prefeitura foi um pagamento com mais de R$1 milhão, fora aposentados, pensionistas, comerciantes e outros clientes que tem, e o banco não dá assistência nenhuma a esse povo. Está tudo errado aí. Então, eu acredito que o requerimento é válido, irmão colega Gás, porque
o principal cliente que esse banco tem é a prefeitura. O prefeito chamar essa direção e negociar um melhor atendimento aqui, mais um caixa eletrônico, porque só tem um caixa eletrônico que quebrou, acaba tudo. Então, isso não vem de hoje, vem de muito tempo, para desenrolando, quer dizer, faturando na nossa cidade, sem nenhuma assistência ao nosso povo. Então, está aqui o meu protesto, concordo, Vossa Excelência deve falar sobre o seu requerimento, concordo plenamente, e vamos lutar para ver se dias melhores virão para o nosso povo. Outra coisa que eu vejo falar é o atendimento dos funcionários. Eles são mal educados, tratam o povo mal, então isso não pode estar acontecendo no nosso povo. Vamos lutar por isso, vamos dar uma resposta a esse banco. Era essa a minha palavra. Muito obrigado. A palavra como facultada aos senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Francisco Hélio Trindade. Bom dia, nobres colegas vereadores, internautas, Rádio Central, todos do Facebook. É que nem pegando aí o lanche de Hélio Araújo, foi o que eu mais escutei. Quando eu vou trabalhar em casa, conversando com o povo, as maiores reclamações do Bradesco. E muita gente fala que está pagando os seus direitos, que não está sendo atendido, tem que deslocar para a cidade vizinha. Quem tem carro, caixa com combustível, quem não tem vai ter que fretar um. Gente, todo mundo já sabe, todo funcionário público, quase todos, e aposentados da empresa, já ganham pouco, já é descontado de caixa, e tem que se deslocar para a cidade vizinha gastando. E isso a economia de Petrovila eu acho que vai só diminuindo. Porque vão lá para fora, além de receber lá fora, vão contribuir lá fora, podemos contribuir aqui dentro da cidade. Eu quero só pegar o gancho aí do Guilherme Araújo, só isso mesmo, obrigado. A palavra permanece facultada aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Chico Bezerra de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos assistem, eu queria iniciar minhas palavras pegando o gancho do vereador Chico Hélio, que nós, ao retornar ao nosso trabalho, tivemos a notícia, infelizmente, da semana, que um dos nossos colegas foi confirmado com o Covid, o vereador Lucia, a quem eu desejo uma boa recuperação, mas acho que o presidente deve falar aqui, teremos as sessões suspensas por um período, mas eu também gostaria muito de participar desse momento tão importante da votação desse projeto hoje, que é sobre a energia solar. Projeto esse que vai alavancar, resolver o problema de litoral, o problema de emprego e renda no nosso município. Então, pela importância do projeto, me fiz questão de estar presente nessa sessão de hoje. Apresentei hoje também um projeto de lei, que na próxima sessão, quando retornar, vou ler aqui e apresentar a justificativa, complexo urbanístico, que traz a denominação do senhor Joanaldo da Costa. Protocolei hoje, espero contar com o apoio de todos os colegas aqui. Do requerimento, da minha aprovação, sem mais para o momento, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Palavra com a facultada aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Rodrigues de França. Senhor presidente, novos colegas vereadores, assistentes aqui presentes, nossos internautas, ouvintes da rádio 90.1, sobre o projeto de lei 001/2021, que trata sobre energia solar. Eu acho de alta relevância, de grande importância para o nosso município, e por isso não poderia deixar de estar presente para levar meu voto de apoio a esse
problemas vêm desde a instalação desse banco aqui que tem esse problema. E eu gostaria que a presença da casa enviasse ofício ao banco, à agência Sul, solicitando mesmo a instalação de mais um caixa eletrônico aqui nessa agência, porque aquele velho ditado, quem tem dois tem, e quem tem um não tem nada. E na hora que instalar mais um caixa, eles não vão ter a desculpa, por exemplo, que esse um quebrou, mas vai ter o outro para dar o suporte. Então gostaria que Vossa Excelência, o senhor presidente, enviasse um ofício em nome de todos os vereadores pedindo, em nome da população de Pedro Avelino, a instalação de mais um caixa aqui na agência de Pedro Avelino. Muito obrigado. Eram essas duas palavras. Bom dia a todos, senhores vereadores, internautas que nos acompanham pela Web Lives, pela Central FM 90.1 Pedro, nas redes sociais. A todos o meu bom dia. Como já foi falado, né, esta sessão ela foi convocada, né, de forma excepcional devido à importância e à urgência da matéria. Os trabalhos eles estavam suspensos devido à infelicidade de termos um colega de plenário que testou positivo, né? Então, essa Câmara mais uma vez mostra, né, a responsabilidade. Nesse momento mostra o compromisso e a preocupação com o nosso município. Queria deixar claro que hoje só se faz presente 6 vereadores neste plenário, não porque os outros não quiserem fazer parte, né? O vereador Andoré, o vereador Jaime, não estão presentes conosco, mas compartilham do mesmo interesse, né? Conversamos antes da sessão, explicamos a matéria, mas realmente por medida de segurança, né, convocamos apenas 6 vereadores, mas eles também compartilham desse interesse, né, nessa aprovação. Com certeza, mesmo vocês não estando aqui, vereadores, mas vai levar aqui também o sentimento positivo de vocês na aprovação desta matéria, com certeza. E seguir as minhas palavras, dizendo que ontem, às 11 horas da manhã, na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Avelino, estive reunido junto ao prefeito e ao representante da empresa EDP, na pessoa de Erildo, onde ele fez todas as explanações, tirou dúvidas e nos deixou, né, bem à vontade e de forma clara expôs o tamanho do benefício que o Pedro Avelino está prestes a receber. Muitas pessoas dizem, não, mas isso aí não já estava, não. Aqui é um fato novo. A perspectiva que Pedro Avelino vive hoje é da chegada da eólica. Esse projeto, ele se trata de um presente, mais uma vez dado pelo Criador, porque a nossa região ela é propícia para que esse projeto seja executado. Ele diz que se não fosse aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão do que é isso, seria no Senegal. Não seria em Santa Maria, não seria em Macaíba, não. Senegal, em outro país. Mas Pedro Avelino, né, foi privilegiado mais uma vez e... Hoje é só para ilustrar o seu comentário, os principais requisitos para que essas usinas venham a ser instaladas radiação solar e vento. E nós temos
Todo mundo sabe que a gente tem isso aí sobrando. E outra coisa, meu colega, a gente, eu vou que quero que eu diga o conteúdo desse projeto. O projeto que dita, que a gente vai aprovar, que dita a norma, né? Para licença, para toda a movimentação desses parques solares. Obrigado. Obrigado pela parte, excelentíssimo vereador. E como eu vinha falando, o parque eólico ele vai ser, de certa forma, atrelado ao parque de energia solar, né? Porque um vai complementar o outro. Então, pelo Avelino, né, recebe, né, a boa notícia, né, que vai realizar um sonho todo. Porque na nossa conversa, né, apreciamos o conteúdo do projeto juntos e fala as arrecadações que o município de Piruabim vai ter, percentual do ITIB que é recolhido, né, para o município, e estamos falando de valores totalmente fora da realidade e de qualquer pessoa mais otimista possível, porque o retorno que o nosso município vai ter vai girar na casa de bilhões. Então, para você ter uma ideia da dimensão que é esse projeto, né? A arrecadação do município, de acordo com o projeto, ela vai ser de acordo com os quilowatts, né? Existe uma tabela que foi elaborada na ocasião de ontem. Tivemos o ok do representante e saímos, né, felizes, esperançosos, e no meu último aperto de mão, nosso amigo me diz: Bruno, está na mão da Câmara. Conto com vocês, e quando encerrar a sessão, me ligue imediatamente e me dê uma boa notícia. Então, meu amigo, desde já, não sei se você está nos acompanhando, mas essa Câmara, ela vai, sim, com muita honra, muita felicidade, presentear o município de Piruabim. Deve falar. Pois não, senhor. O vereador nos traz, o presidente traz boa notícia com relação a esse projeto de energia solar e eólica que vem para o nosso município. E, como eu já disse na sessão anterior, hoje eu vou deixar aqui o requerimento protocolado para no retorno. Espero contar com a aprovação do requerimento para promover uma audiência pública para exatamente entrar em detalhes, convocar todas as empresas envolvidas nesse projeto de energia solar e energia eólica, convocar toda a população civil, convocar todos os comerciantes, para nos preparar para esse grande projeto que virá para fomentar a nossa economia. Então, já vou deixar esse requerimento, no retorno, com certeza, vamos aprovar e na data oportuna vamos fazer essa audiência pública para debater esses projetos de energia eólica e solar, os impactos que nos trará da economia do nosso município. E também, na minha palavra, ia fazer um comentário, acabei esquecendo, com relação ao Bradesco, dizer que eu venho acompanhando isso, eu venho acompanhando as sessões do ano passado, e esse é um problema corriqueiro já, né, de hoje, do Bradesco, essa volta de sempre que há os pagamentos, que o dinheiro de circulação não tem problemas. Então, aqui eu sou solidário ao vereador Hélio Gás, terá meu apoio. O presidente já disse que vai fazer um ofício pedindo explicações e convocando, caso não seja atendida essa Câmara coletivamente, para a convocação para que o gerente preste o devido esclarecimento à população. Muito obrigado. Obrigado pela parte, vereador Bezerra. E, por fim, né, mais uma vez agradecer, né, aos senhores vereadores por nos fazerem presente mesmo, né, nas circunstâncias que nos encontramos hoje.
E finalizar me colocando à disposição, a presidência coloca à disposição do vereador Hélio Gás, para travar essa batalha, buscar essa solução, e assim, no final de tudo, o peruavinense ter o respeito que merece, e que é de obrigação da instituição dar a cada correntista que ali paga pelos serviços. Passamos ao grande expediente. Neste, não há vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Passamos para a ordem do dia. Submeto em votação o requerimento 013/2021, que requer do plenário dispensa de algum dos trâmites regimentais para o projeto de lei 001/2021 do Executivo de autoria dos vereadores Bruno Teodoro, Francisco Hélio e Ostílio Bezerra de Mello. Quem estiver a favor permanecer sentado, quem discordar, levante-se e pronuncie. Aprovado por unanimidade. Submeto para a votação o projeto de lei 001/2021, que dispõe sobre o programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico da energia solar de iniciativa do Executivo. Lembrando que esse projeto vai ser aprovado em uma única votação. Quem for de acordo permanece sentado e quem discordar, levante-se e pronuncie. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar desta presente sessão, registrando a presença de 6 vereadores e declaro encerrada a mesma, sem agendar a próxima em virtude da suspensão dos trabalhos legislativos como medida de combate ao Covid. Meu bom dia a todos, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.